Iniciamos hoje mais uma coluna do site Crônica e Arte, a coluna Crimes e Mistérios. Esta coluna será dedicada a alguns crimes que impactaram a sociedade onde eles ocorreram em determinada época e que de algum modo ficaram gravados na mente das pessoas. Na sequência de cada caso contado nesta coluna, faremos as análises sobre a questão. Falaremos das implicações de criminologia e do direito penal ao caso que aconteceu. As questões do princípio da inocência, do direito de punir de uma sociedade e de como deve ser entendida a liberdade do indivíduo e do direito penal. Neste primeiro caso, vamos falar de um crime que abalou a sociedade paulistana e carioca na década de 1960, quando uma socialite sumiu sem deixar vestígios. Na realidade, nós vamos usar, como eu já tenho usado em outras narrativas, uma narrativa que lembra tanto um radialista brasileiro muito famoso sobre esses temas, que é o Gil Gomes, e o outro, que é um locutor italiano e escritor italiano, que é o Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli ainda escreve e trabalha com esse tipo de assunto, tendo alguns livros traduzidos em português. E o Gil Gomes, que já morreu há alguns anos, era radialista e deixou a sua marca mostrando como se pode fazer e narrar uma questão envolvendo todo o mistério que ela causa. Mas vamos então agora à narrativa. Vamos falar hoje do caso Dana de Tefé. Vamos começar. Dana de Tefé simplesmente desapareceu e o corpo nunca mais foi encontrado, e tendo como acusado o advogado da vítima. Na realidade, pelo mistério que envolve o caso, se fosse ficção, nós poderíamos lembrar um livro de Agatha Christie ou um filme do cineasta Stanley Kubrick, de Laranja Mecânica, ou ainda um filme de Dario Argento, que dirigiu, além do filme Profondo Rosso, o filme Prelúdio para Matar. Mas este caso não é ficção. Este caso não é ficção, é uma realidade. Portanto, vamos nos ater a alguns detalhes que vão fazer a diferença e vão colocar mais mistérios em um mistério da vítima que nunca foi encontrada. O crime teria realmente existido? E assim podemos falar porque o corpo nunca apareceu, jamais foi encontrado. E o réu foi inocentado depois de ganhar um recurso penal contra uma condenação que lhe for imposta. Estamos falando então do caso de Dana de Tefé, que chegou no Brasil inicialmente conhecida na Europa como Dana Ravilova, uma socialite que marcou a sociedade carioca nos anos de 1950 a 1960. Dana de Tefé, nascida na Tchecoslováquia, hoje um país dividido em República Tcheca e Eslovênia. E na época da invasão nazista, aquele país, aquela nação,
Quando a Alemanha, alegando que a Tchecoslováquia fazia parte culturalmente da Alemanha e conseguiu de Inglaterra, França e Itália o direito de anexar o território, o país, houve reação popular. Houve reação popular. E segundo consta, Dana Havilovna, que de início se chamava Dana Edita Fiskerova, teria participado da resistência. Teria mesmo. Como uma judia consegue escapar do cerco alemão? Como uma judia que resistiu à invasão alemã conseguiu escapar? E neste ponto, nós temos que lembrar um escritor nosso, um escritor e jornalista, Carlos Heitor Coni, que sempre levantou a possibilidade de Dana de Tefé ser uma espiã inglesa, francesa e também nazista. Depois, saindo da Tchecoslováquia, de então, Dana de Tefé viaja para a Itália, onde conhece Ettore Muti. Estamos em plena era do fascismo italiano, o auge do fascismo italiano, o auge do fascismo implantado por Benito Mussolini, Alfredo Rocco, Tommaso Marinetti e outros autores italianos. Um regime baseado em dominar a cultura para dominar a política. E neste ambiente, ela se casa com Ettore Muti, um dos dirigentes do Partido Nacional Fascista, que, segundo consta, estava na reunião em que o rei depôs Benito Mussolini. Quando Benito Mussolini foi tirado do governo, do cargo de primeiro-ministro, Ettore Muti estava lá. Mas nós estamos há 2 anos da guerra, porque a Itália começa a guerra em 1940. Estamos há 5 anos da queda de Benito Mussolini. E é então que estamos há 7 anos do final da guerra, que Dana Fiskerova conhece Ettore Muti. Conhece Ettore Muti e nesse ponto nós já temos então a união da Alemanha com a Itália, da Itália com a Alemanha. E segundo Carlos Heitor Coni, ela seria espiã nazista. Teria ela se aproximado de Ettore Muti para que os alemães soubessem os movimentos de Benito Mussolini? O fato é que o casamento vai de vento em polpa. Eles casam, passeiam, a Itália está estável, existe guerra a partir de 1940, mas é longe do território italiano, e tudo vai bem. Tudo vai bem, tudo normal, tudo vai bem, até que a guerra se aproxima do fronte italiano. Em 1943, a América do Norte invade a Itália. E em julho, Mussolini é deposto. E dizem que Ettore Muti estava no conselho que depôs Mussolini. Mussolini deposto é preso e depois segue para a Alemanha e volta para fazer a República de Saló. E Ettore Muti, em agosto de 1943, ele vai para o norte da Itália. A Itália ainda não se aliou aos Estados Unidos. A Itália está fazendo uma tratativa de aliança com os Estados Unidos. Aliança esta que é firmada em setembro de 1943. E nesse meio tempo, em agosto, Dana vai em viagem ao norte da Itália com Ettore Muti. Ele já é visado por causa do fim do fascismo, em julho do mesmo ano. Eles vão numa propriedade dele e ele é encontrado. Ele é encontrado pela polícia, que lhe dá voz de prisão. Ettore Muti. Dana de Tefé teria indicado para a polícia o paradeiro do casal para que ele fosse encontrado?
porque afinal de contas sai um tiroteio. Ettore Muti é morto e ela sai. Ela não é presa e não atiram nela. Apesar de ser mulher de um jerarca fascista, eles não atiram em Dana de Tefé, em Dana Fischerova, em Dana Havilova, Dana de Tefé. Ela sai da Itália, vai para a Espanha, onde se casa com um dentista chamado Roberto Dias de Lopes Dias. Depois se separa e vai para o México, onde se casa com o jornalista mexicano Carlos de Negri, uma mulher de muitas facetas, uma mulher que vai mudando de país para país, uma mulher que passa da Tchecoslováquia para a Itália, da Itália para a Espanha, da Espanha para o México e finalmente Dana Fischerova, Dana Havilova chega no Brasil. Chega no Brasil e se aproxima de Manuel de Tefé, neto do Barão de Tefé, uma família riquíssima. Isso nós já estamos em 1950, pouco mais ou menos, eles se casam. E ela passa a desfrutar uma vida de socialite, jantares, festa, colares, encontros políticos. Afinal de contas, Manuel é diplomata. A vida que ia bem, ela frequentava a alta sociedade. A vida que ia bem e tudo parecia correr de modo mais sossegado do que na Europa. A guerra já havia acabado. Havia acabado há cerca de 5 anos. Depois de casada por 4 anos com o Manuel de Tefé, Dana se separa. Dana se separa e quem cuida da separação? O escritório do marido. E nesse escritório nós vamos encontrar então Leopoldo Heitor, que também era conhecido como advogado do diabo, por ter atuado de maneira exemplar em um outro crime famoso que nós contaremos aqui, o crime da rua Sacopã. Mas por enquanto ficamos neste caso. Dana saiu do divórcio com dinheiro e propriedades, e ela estreita amizade com Leopoldo. Ela se torna próxima de Leopoldo. Ele era casado e tinha filhos. Leopoldo era acusado de alguns crimes, mas isso não impediu que Dana continuasse com a amizade dele. Em 1961, mais precisamente no dia 29 de junho de 1961, o casal faz uma viagem, prepara uma viagem, Dana e Leopoldo. Dana agora é Dana de Tefé, não é mais Dana Havilova, nem Dana Fischerova, é Dana de Tefé. Dana de Tefé, que segundo os jornais da época tinha um caso com o Leopoldo, tinha um relacionamento segundo os tabloides da época. E agora a viagem. O casal sai, se dirige a São Paulo. Onde chegariam poucas horas depois, mas nunca chegaram. Dana de Tefé desaparece no meio do caminho. Ela simplesmente desaparece. No dia seguinte, o advogado Leopoldo aparece ferido a bala na perna e Dana nunca mais foi vista. Dana de Tefé, Dana Havilova, Dana Fischerova desapareceu completamente. O que teria acontecido com Dana de Tefé? A polícia interroga Leopoldo. A polícia, no inquérito, interroga Leopoldo. Interroga Leopoldo Heitor. Interroga o advogado Leopoldo Heitor. E ele se contradiz 3 vezes.
Em uma das histórias que inventou ou que contou, ele disse que eles pararam na estrada e enquanto estavam em um restaurante, apareceu um senhor que parecia da mesma nacionalidade de Dana de Tefé, que parecia conterrâneo de Dana Ravilova, que parecia conterrâneo de Dana Fischerova. E ela diz a ele, segundo a versão de Leopoldo, segundo a versão de Leopoldo Heitor, segundo a versão do doutor Leopoldo Heitor, ela diz a ele que deveria interromper a viagem e seguir com esta pessoa, que eles tinham negócios a tratar, a falar da família dela que tinha ficado na Europa, e ela se afasta, segundo a versão de Leopoldo Heitor. E Dana sumiu. Leopoldo acaba indo morar na residência de Dana e utilizando as procurações que tinha dela para vender bens e parte do que ela tinha de Dana. Mesmo porque, como ela não tinha aparecido e não constava como morta, ele usou deste expediente para continuar usando a procuração da vítima. Da vítima? Teria ela morrido? A este ponto, teria ela morrido? Aquela história que dizem que ele inventou, que um conterrâneo de Dana de Tefé, de Dana Fischerova, de Dana Ravilova aparece, lembra muito o que aconteceu com ela na Europa, já que ela, segundo Heitor Coni, era espiã alemã e trabalhava com duplicidade para a Inglaterra. Teria alguém ido cobrar contas de Dana Ravilova? Teria algum familiar de Ettore Muti buscar por Dana Ravilova, agora Dana de Tefé, e ter sumido com ela? O que teria acontecido com Dana Ravilova, com Dana Fischerova, com Dana de Tefé? Afinal, não se sabe. A real história não se sabe, porque o corpo jamais foi encontrado. Depois disto, a mulher de Leopoldo vivia com ele, Leopoldo, na casa de Dana, e foi vista algumas vezes com joias de Dana de Tefé. O escritório onde trabalhava Leopoldo Heitor, vendo que a cliente tinha sumido, chama a polícia e uma investigação é aberta. Foi aí que ele foi interrogado. Até então, até a suspeita do dono do escritório onde trabalhava Leopoldo, não tinha tido investigação, mas agora ele foi investigado, cai em contradição e a polícia encontra indícios de que o autor do homicídio seria Leopoldo. Ele é acusado de outros crimes. Leopoldo, o advogado de Dana, Leopoldo, o advogado do diabo, Leopoldo, segundo os jornais, amante de Dana. Leopoldo chegou a ser condenado a 35 anos de prisão e depois de 9 anos preso, conseguiu, em recurso, um novo júri. E aí foi absolvido por falta de provas, mesmo porque o corpo jamais apareceu. Leopoldo morre em 2001 e escreve um livro sobre o assunto chamado Cruz do Advogado do Diabo. Nascido em 1922, Leopoldo Heitor morre em fevereiro de 2001, levando consigo o segredo do que realmente aconteceu naquela viagem. Um mistério que teria acontecido com Dana Ravilova, com Dana Fischerova, com Dana de Tefé. O carro que para na Via Dutra, o casal para na Via Dutra naquele fatídico dia de 29 de junho de 1961. Segundo ele, em uma das versões, ela se afasta com um conterrâneo da Tchecoslováquia. Seria mesmo? Afinal, o corpo nunca foi encontrado. Afinal, ela tinha sido espiã nazista. Afinal, ela tinha tido um envolvimento que tinha levado à morte de um secretário de Benito Mussolini durante a guerra.
Afinal, ela, se fosse realmente espiã nazista, teria espionado Mussolini para os nazistas. E será que depois, em 61, houve alguma vingança? Não se sabe. Será que Leopoldo Heitor matou Dana de Tefé? Seria ele o assassino? Ele negou, sempre, sempre, não sou eu, não fui eu, sempre negou. E o assunto fica no ar. O que teria acontecido com Dana de Tefé? O que teria acontecido com Dana Ravilova? O que teria acontecido com Dana Fischerova? Não se sabe. Não se sabe. Brevemente nós discutiremos e conversaremos sobre essas questões que envolvem o caso de Dana de Tefé, de Dana Ravilova, de Dana Fischerova, com o nosso colunista Valdemar Doria, falando sobre a criminologia que envolve o caso, sobre o tribunal do júri, sobre o direito de inocência, a prescrição e outras questões que envolveram este mistério, este desaparecimento de Dana de Tefé, de Dana Ravilova, de Dana Fischerova.